Olá, pessoal. Me chamo Jennifer. E eu me chamo Solange. Nesse vídeo, nós vamos abordar a definição de motivação, suas principais teorias e como os fatores motivacionais propostos por essas teorias podem ser aplicados no ambiente organizacional. Motivação. Apesar de seu conceito variar de acordo com os teóricos da área, a motivação pode ser definida como o processo responsável pela intensidade, direção e persistência de esforços dirigidos a um ou mais objetivos. A motivação é importante para as organizações porque influencia diretamente no desempenho dos funcionários. Consequentemente, existem diversas teorias que tentam explicar o processo de motivação. Essas teorias motivacionais podem ajudar as empresas a melhorar a forma como gerir suas pessoas, uma vez que fornecem um conjunto de princípios que podem ser seguidos para atingir os seus objetivos. A seguir, veremos algumas dessas teorias. Hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow era psicólogo e consultor. Apresentou uma teoria fundamentada na motivação. A teoria das necessidades de Maslow sugere que as pessoas têm 5 categorias de necessidades: as fisiológicas, de segurança, social, de estima e autorrealização. Cada categoria tem sua própria hierarquia, ou seja, as necessidades de cada categoria precisam ser satisfeitas antes que as pessoas possam focar em satisfazer as necessidades da categoria seguinte. O modelo de hierarquia das necessidades de Maslow foi desenvolvido com base em estudos empíricos realizados com seres humanos, mas também pode ser aplicado às organizações. Ele fornece uma compreensão útil do comportamento humano e da motivação nas organizações e pode ser usado para orientar a tomada de decisões na gestão de pessoas. Teoria dos dois fatores de Heisenberg. Essa teoria é importante pois ajuda a compreender o que motiva as pessoas no ambiente de trabalho. Heisenberg identificou 2 fatores que influenciam a satisfação no trabalho: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Os fatores motivacionais são aqueles que aumentam a satisfação no trabalho, enquanto os fatores higiênicos são aqueles que diminuem a insatisfação no trabalho. A teoria de Heisenberg é útil para os gerentes, pois ajuda a compreender quais são os fatores que podem melhorar ou piorar o ambiente de trabalho, consequentemente, a motivação das pessoas. Portanto, as empresas devem melhorar seus fatores higiênicos de modo a prevenir a insatisfação de seus colaboradores e incorporar mais fatores motivadores. Heisenberg propõe um enriquecimento de tarefas, que consiste em uma constante substituição de tarefas mais simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas, a fim de acompanhar o crescimento individual de cada colaborador, oferecendo condições de desafio e satisfação profissional no cargo. Teoria X e Y de MacGregor. Professor de psicologia e economista americano, Douglas MacGregor formulou a teoria X e Y. Essa teoria se refere a 2 conceitos antagônicos que têm como finalidade nortear o comportamento das pessoas no ambiente organizacional. A teoria X e Y trata de um conjunto de ideias que foram desenvolvidas para explicar diferentes formas pelas quais os seres humanos podem ser motivados. Essas teorias são baseadas na premissa de que as pessoas são motivadas por diferentes fatores e que esses fatores podem ser divididos em 2 grupos: os fatores internos, que são aqueles que estão relacionados às necessidades pessoais e às aspirações individuais, e os fatores externos, que são aqueles que estão relacionados às recompensas oferecidas pelo ambiente externo. A teoria X afirma que as pessoas são motivadas principalmente pelos fatores externos, enquanto a teoria Y afirma que as pessoas são motivadas principalmente pelos fatores internos. Portanto, os gestores devem analisar suas equipes, em grupo ou individualmente, a fim de identificar se o comportamento de seus colaboradores se identifica mais com as características da teoria X ou Y, e a partir disso, criar estratégias específicas para alcançar os melhores resultados. Teoria das necessidades adquiridas de McLean. De acordo com McLean, a motivação está relacionada com a satisfação de certas necessidades adquiridas dos indivíduos. Necessidades essas
que seriam geradas através da própria experiência das pessoas e de suas vivências. McLean destaca 3 fatores motivacionais na dinâmica do comportamento humano, que são eles: realização, afiliação e poder. Essas 3 necessidades formam a base da teoria de McLean. Ele identificou que todos os indivíduos possuem essas 3 necessidades, porém em níveis diferentes, que variam de acordo com as vivências de cada um e o ambiente ao qual esses indivíduos estão inseridos. Teoria das expectativas de Victor Vroom. A teoria das expectativas de Vroom é uma das mais importantes teorias motivacionais. Essa teoria afirma que a motivação do indivíduo está relacionada às expectativas que esse tem em relação ao seu comportamento. De acordo com a teoria, os indivíduos são motivados quando esperam que seu comportamento leve a um determinado resultado. A teoria é baseada numa série de pressupostos. O primeiro é de que os indivíduos são racionais e tomam decisões lógicas. O segundo é de que os indivíduos têm objetivos e metas. O terceiro e o quarto é de que os indivíduos têm crenças e valores e que estes influenciam as suas escolhas e comportamentos. O quinto pressuposto da teoria é de que os indivíduos são sensíveis às recompensas e castigos. Dessa forma, os gestores precisam identificar as metas, crenças e valores dos colaboradores, bem como as recompensas e castigos que esses consideram relevantes. A partir daí, podem desenvolver um plano de ação para melhorar a motivação de seus colaboradores em relação às suas tarefas e responsabilidades no trabalho.